Então, nós vamos dar início, né, à primeira mesa do simpósio online do projeto História Pública da Escola, titulado História e Meio Ambiente, Discussões Urgentes, contexto da COP30. Peraí, só tem uns probleminhas aqui. Bom, então, eu sou o professor Geraldo e eu sou doutor em História Social da Amazônia pela UFPA, sou professor da Rede Estadual de Ensino do Pará e da Rede Municipal de Ensino de Belém. E desde o ano passado eu coordeno esse projeto intitulado História Pública na Escola, em que nós fazemos divulgação de conteúdo de história e educação no Instagram. Então esse projeto ele iniciou em maio do ano passado e o objetivo é divulgar, né, de forma acessível conteúdo de história, né, de educação e outros assuntos, e envolver também os alunos da educação básica, né, na produção de conteúdos. Então nós temos alunos, né, do ensino fundamental de algumas escolas envolvidas no projeto, e aí nós temos produzido tanto conteúdos em forma de texto quanto conteúdos em forma de vídeos, né? E também é uma forma de marcar terreno, vamos dizer assim, se posicionar, né, diante do avanço, né, do negacionismo, das fake news nas redes sociais. Nossos jovens têm muito acesso, né, a esses conteúdos deturpados da história. Então, nossa preocupação é essa também, de inserir eles no campo da pesquisa, né, e saber produzir conteúdos também de forma crítica. E, além disso, em paralelo, também temos produzido algumas discussões de âmbito acadêmico escolar. Já temos o Clube de Leitura, em que todos os meses fazemos uma discussão, né, sobre ensino de história, convidando algumas pessoas. E também, agora, tivemos essa ideia de criar um simpósio online, né, como uma forma de possibilitar discussões importantes. Agora está se falando muito, né, da COP30 no meio ambiente, e também possibilitar que graduandos, né, graduados, pessoas de fora do meio acadêmico possam participar também desses debates, né? Então a internet hoje ela não traz essa facilidade também. Quem tem dificuldade de se deslocar para ir para um evento devido aos preços, né, do avião, transporte, então é difícil, né, você ir presencialmente em alguns eventos acadêmicos. Então esse simpósio online também é uma forma de facilitar também as pessoas a participarem dessas discussões. E agora há pouco, né, tivemos a palestra muito bonita, né, enriquecedora, da professora Márcia Cambeba, sobre o bem viver e o saber ancestral, né? Então, muito legal. E agora vamos dar continuidade, tá, com a mesa 1. E aí, também falando novamente, a maioria das pessoas que estão aqui apresentando, eu não conheço pessoalmente, né? Mas eu conheço a produção, então por meio das pesquisas eu vi que pessoas têm muitos trabalhos, né, relevantes nesse campo do meio ambiente, da educação ambiental. E aí eu achei importante reunir, né, de norte a sul, pessoas de várias áreas, né? Então tem gente da antropologia, da história, da literatura, enfim. Então é um evento que buscou ser interdisciplinar, né? Então a mesa 1 é titulada Educação Ambiental entre discussões teóricas e práticas. Vamos ter o Marcos Vinícius Campeu Júnior, Educação Ambiental Crítica, Contribuições e Avanços Necessários, e o Anderson Bertoldi, Coorte Escolar, com ferramentas de inclusão e educação ambiental. Queria só estabelecer para vocês, eu creio que seja mais assim, se vocês concordam, né? Cada um fala e depois a gente abre para as perguntas, né? Então acho que uns 20 minutos para cada, se precisar de mais uns 5, tá bom? Tá? Só mais ou menos aí para vocês controlarem o tempo, tá? Pode ser assim? Tudo bem? Até sincronizar tudo aí. Então, desde já agradeço, né, aos dois pela disponibilidade, pela, né, disposição de vir aqui falar um pouco dos seus trabalhos. E o primeiro que eu gostaria de apresentar aqui é o Marcos Vinícius, né, Campeu Júnior, que ele possui pós-doutorado, né, pela Universidade Estadual do Mato Grosso, pela Universidade Federal do Mato Grosso,
doutorado e mestrado em ensino de ciências pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, graduação em geografia pela Universidade Estadual de Goiás. Então ele tem experiência internacional também, né? Fez parte das suas pesquisas na Itália, né? E participa aí de vários grupos de pesquisas e em vários programas de pós-graduação também, abordando discussões relacionadas ao ensino da geografia, educação ambiental, formação de professores, sustentabilidade nessa faixa. Então, Marcos, seja bem-vindo, tá? Eu vou passar aqui seus slides, aí à medida que você quiser que vá passando, aí só você falar, tá bom? Perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui. Vou iniciar agradecendo o convite, né? O professor Geraldo daí fez um convite alguns meses atrás, de forma corajosa, né? Não me conhece pessoalmente. Até perguntei para ele como é que ele tinha me descoberto, né? Foi pelos trabalhos publicados. Para mim, isso aí também um evento de vocês, tá? É, então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão política, né? A de ambiental, né? Educação são importantes e caras para a educação. E a questão ambiental, a partir da década de 80, né? Aí, dois aí, ambientais aí que tem, né? E aconteceu no Brasil. Dois aí que aconteceu, né? Isso é importante. E a política, né? Vou falar um pouco para que serve, quem pode fazer educação ambiental. Volta lá no segundo slide, por favor, professor. Isso, esse. Então, o que seria educação ambiental? A gente tem aí vários conceitos, né? A gente tem um conceito primordial aí que vem de um documento, que é a Política Nacional de Educação Ambiental. E aí depois vai se desdobrando aí, vai tendo um avanço conceitual com outros autores, pesquisadores aí, né? Aí eu posso citar Michel Sato, Marcos Sorrentino, Felipe Lerard, um pessoal importante. Para que serve? Né? Então é uma demanda aí
desigual, né? Porque depende de... E é uma questão, os problemas ambientais acontecem no mundo todo, né? E quem pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Né? Ele não precisa nem ser o professor, pode ser o estudante, pode ser qualquer pessoa da comunidade escolar. E aí eu estou falando no âmbito da escola. Tá? Você pode passar para o terceiro slide. Tá, só é porque tinha alguém querendo entrar aqui. Ele só coloca. Ah, Então aqui eu elenquei alguns temas tal, são evidentes, né? E logo em da climática, Vídeo Nacional de que já é por mais negação climática, coloquei bosta e queimadas, Brasil, racismo é um conceito do Brasil que fortemente na pessoas que pelo príncipe, que é o que tem conceituar da média as questões da uma diversidade nós momentos legislação mas sim que seria o documento para a educação ambiental não for seria realmente mas é um conceito que internacional e e para das relações ou e aí eu
Montessori tem e aí a gente mais mental, um pouco, a gente tem alguma tendência que é bom, grande parte da educação que é anos, pode passar. Bom, agora, muito desses conheceram na preservar, que precisa professor. Temos a ela é muito presente na escola, empresa, privado, ela por atender o total de capítulo, né?
vai para uma propriedade, ela vai ter um indicador, isso junto eu volto, você está uma emancipação de uma forma, né, a sua realidade. Isso, isso. Então, por isso, posso ao sentido de estar perfeito, automatização, fazer soluções simples para problemas. A gente precisa pensar como fazer a cultura, o objetivo é a sensação, porque ciência é desse conhecimento, mas o tempo, né? Vamos da minha fala final é a educação ambiental crítica como forma de pensar. É a educação que a gente quer dentro da escola, levando em consideração as questões socioambientais. Obrigado. Estão me ouvindo? Só clicar aqui que tem gente querendo participar. Bem, obrigado, professor Marcos. Depois a gente pode fazer algumas perguntas, né? Enfim, tirar dúvidas. Mas desde já gostaria de agradecer, né, a sua apresentação. Uma discussão bem interessante sobre as linhas, né, da educação ambiental, que realmente todos precisamos ter isso em mente, né? Que há tantos, né, que se arvoram como defensores, né, do meio ambiente, então é preciso fazer essa problematização também, né? Ainda mais, né, eu esqueci de dizer, eu estou falando de Belém, né, que vai ser a sede da COP30, então aqui é o assunto da moda, né? Mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso, tá? Então gostaria de convidar agora o professor Anderson Bertoldi. Anderson Bertoldi é doutor em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atua como professor de língua portuguesa no Instituto Federal de Santa Catarina, Campo Jaraguá do Sul, né? Tem liderado iniciativas de pesquisa e extensão junto aos alunos do curso de Engenharia Elétrica. Seu campo de pesquisa abarca o letramento científico infantil e a formação de educadores de formação infantil dos anos iniciais do ensino fundamental. Então ele tem uma formação, né, que atua desde a formação, né, inicial, né, de tanto de alunos quanto educadores,
E também na questão da graduação, né, curso de engenharia elétrica na disciplina de comunicação e expressão. Enfim, também vai trazer uma discussão muito relevante aí para nós, tá bom? Então, Anderson, muito obrigado pelo convite, né? Como o Marcos falou, eu não conheço vocês, né, pessoalmente, mas a ideia é essa, né? Muitas vezes a gente vê eventos que sempre são as mesmas pessoas, né? Amigo de um, de outro, não se tem renovação. E a ideia é essa, a gente lê mais os nossos colegas, né? Colegas que eu digo assim, no campo da pesquisa, e estreitar esses laços, né? Com pessoas que mesmo distante fisicamente, mas as suas pesquisas estão aí e podem nos aproximar, né? Então, Anderson, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao professor Geraldo por esse convite, né? É um prazer poder estar aqui conversando com vocês nessa noite. Adorei a fala do professor Marcos. Eu nunca tinha pensado nessas tendências da educação ambiental. Enquanto ele falava, eu ficava tentando me encaixar. Será que eu sou pragmático? Será que eu já passei do ponto pragmático para crítico, né? Gostei muito. Bom, então, como o professor Geraldo falou, né, eu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina e nós temos aqui também um programa de uma especialização, né, uma pós-graduação no nível de especialização em projetos em educação científica para crianças. E no contexto, então, desse curso de especialização, nós temos desenvolvido uma série de ações de extensão e de pesquisa com crianças e jovens com TEA, né, com transtorno do espectro autista. E vou falar para vocês hoje de um destes trabalhos que nós realizamos em parceria com a AMA de Jaraguá do Sul, a Associação Amigos do Autista de Jaraguá do Sul, em que nós realizamos algumas atividades, né, de educação científica e ambiental na nossa horta aqui do Instituto Federal. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Deixa eu só... se por acaso... Só um minuto. Me digam, por favor, se apareceu o modo apresentação aí. Já, dá pra ver aqui. Tá certo. Agora eu não estou mais os vendo, então, se acaso vocês precisarem de alguma coisa, por favor, abra o microfone para eu conseguir saber. De repente tranca alguma coisa aqui. Então, eu venho aqui falar para vocês um pouquinho, né, desse trabalho da horta escolar como uma ferramenta de inclusão e de educação ambiental, né, e das suas contribuições para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: será que nós estamos preparados para um mundo mais sustentável? Porque eu penso na minha geração, né, 40 a mais, nós não tivemos na escola nenhum tipo de formação para pensar no nosso consumo, tá? E aí a Agenda 2030 da ONU traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que propõe uma vida mais justa, sustentável, com uma forma de vida mais digna para todos, né? E aí é importante nós nos perguntarmos, né, como é que nós podemos desenvolver uma consciência sustentável se grande parte das nossas práticas sociais e produtivas elas ainda não são sustentáveis. E é exatamente aí que nós acreditamos que entra a
consciência ambiental. Tá? Então, a escola ela enfrenta hoje o desafio de educar para a sustentabilidade em um mundo que ainda não é sustentável, tá? E que tem uma resistência muito grande em pensar a sustentabilidade, porque todos nós de 50, 40 a mais fomos criados majoritariamente pela geração chamada de baby boomers, né? Aqueles pais que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial e que, de certa forma, tiveram algum sucesso em acumular algum capital, ter bens e que, de certa forma, consumiam, né, os recursos do planeta de forma descontrolada. Né? Então, como é que nós podemos repensar essa nossa existência no planeta se a escola não fizer esse papel de educadora, né? Dessa transformação de consciências? E aí, quando nós pensamos em um público específico, por exemplo, alunos com transtorno do espectro autista, nós podemos ter aí um afunilamento das ações de educação, porque estes alunos eles são geralmente atendidos por instituições especializadas, né? E que ficam geralmente confinadas em grandes cidades, nos centros das grandes cidades, em edifícios completamente acimentados. Tá? Então, um pouco do nosso trabalho foi repensar esse atendimento desse público com transtorno do espectro autista numa visão de desemparedamento, de trazê-los, né, para fora da instituição de atendimento, mas não só para fora da instituição, mas fazer com que eles tivessem um acesso à natureza. Tá? Então, aqui no nosso campus nós temos não só a horta escolar, mas nós temos uma trilha ecológica com um pequeno remanescente de Mata Atlântica, né? E é uma colega nossa que faz um trabalho lá na trilha de educação ambiental, e nós temos já atendido por 2 anos estes usuários da AMA com ações educativas na área de educação ambiental, de educação científica ao ar livre. Né? Bom, de que forma esse trabalho que nós temos realizado, né, com esse grupo de crianças e jovens de inclusão está relacionado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Repensando a educação, né, uma educação de qualidade também para esse público, pensar em alguma possibilidade de redução de desigualdades, pensar a partir do atendimento destes grupos, né, em cidades e comunidades sustentáveis. Anderson, desculpe interromper, você está passando os slides? É porque aqui não está, agora que passou. Eu acho que você... Não está ali no... qual o papel dos agora é isso, mas estava até no primeiro agora há pouco. Aí só passa... Tá no primeiro? Deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui. É só mude para ver se passa aqui. Deixa eu mudar e ir para a tela inteira. Isso, tem que ir tela inteira. O tempo todo no primeiro, agora que passou no outro. Vamos ver. Bom, agora deve estar aqui. Veja se está agora sim, agora está passando. Tá certo. Tá. Então, a pergunta que eu tinha feito anteriormente, né? E aí, então, a questão da horta trabalhou muito também com a questão da vida terrestre, né? Nós estamos a todo momento pisando na terra, a terra é fonte
nós geralmente não pensamos, né, na vida que existe dentro da Terra. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês alguns experimentos que nós realizamos com esse grupo para pensar na conscientização da nossa relação intrínseca, né, com a Terra e, consequentemente, com o ciclo da matéria, o ciclo da água para a nossa existência nesse planeta. Bom, na nossa visão, a horta escolar ela pode ser muito mais do que um cultivo de alimentos. Ela pode ser uma ferramenta didática, né, que nos possibilita repensar os espaços vivos de aprendizagem, tanto ambiental quanto científica e social. Tá? Então, por meio da horta, a gente consegue trabalhar questões envolvidas com ambiente de experimentação científica. Nós fizemos diferentes experimentos com eles, por exemplo, com base na horta. Por exemplo, para perceber qual a influência da cobertura vegetal no solo. Né? Então, a nossa horta tem uma camada de serragem, e aí nós pegamos no dia de sol, porque a gente precisava do sol para atendê-los, né, na horta, e aí colocamos um termômetro espeto na horta que estava coberta com serragem, né, e medimos a temperatura. Depois nós fomos para uma outra área do campus que tem um ambiente degradado, né, com a terra toda coberta. Medimos a temperatura lá também, e eles puderam perceber que a terra, quando coberta, ela fica muito mais fresca, né? Ela não sofre tantas oscilações da temperatura, da radiação solar. Né? Através da horta, com esse público, nós podemos trabalhar questões de desenvolvimento de responsabilidade, de cuidado. Né? Eles fizeram uma espécie de um vaso com uma casquinha de ovo, pensando justamente em algo que pudesse ser descartado no meio ambiente sem causar nenhum tipo de poluição. Né? Plantaram sementinhas para levar para a AMA e poder depois comparar o crescimento das diferentes mudas. Né? Nós podemos também realizar a integração entre teoria e prática. Né? Uma das atendentes desse grupo, na avaliação, ela justamente falou que eles têm uma horta lá na AMA, né? Mas que vir aqui no campus foi muito importante, porque eles tiveram uma explicação científica do que estava relacionado ao cultivo desses alimentos, né, à nutrição do solo, ao ciclo da água. E, por fim, a gente pode estimular o pensamento ecológico. Tá? A gente conseguiu conversar com eles sobre o ciclo da água, por que é importante manter as árvores. Nós vivemos numa região aqui de Mata Atlântica e que é muito úmida. É a região mais úmida do estado de Santa Catarina, porque é bem dentro de um vale, perto do litoral e dentro de um vale. Então a comunidade aqui tem o costume de, quando compra um terreno, cortar todas as árvores e colocar em volta da casa brita. Então não tem grama, não tem plantas, não tem árvores. Porque quanto menos sombra, menos chance de desenvolvimento de limo, né? E as pessoas querem deixar a casa limpinha, bonita. Mas isso também faz com que a temperatura da cidade, do centro da cidade, eleve muito no verão, né? Ou até mesmo no inverno. Né? Nós temos uma amplitude térmica muito grande, porque o lugar é muito quente. Tá? Mas quando o sol bate nesse concreto, a gente torra, né? Especialmente no verão. Então, por que trabalhar a educação ambiental com essa... deixa eu só voltar esse outro slide. Né? Vejam que ali aquela pequena foto é um grupo de jovens atendidos, né, da AMA, que eles estão fazendo o plantio de mudinhas na nossa horta, mas observem que atrás nós temos
estacionamento, né? Inclusive um dos carros ele está com todo o bico dianteiro estacionado sobre a horta, né? Então a gente tem dentro do nosso campus mesmo um trabalho de conscientização muito forte ainda a ser feito, porque as pessoas imaginam, né, que qualquer coisa verde aqui na nossa região, qualquer coisa verde é um empecilho para você ter mais vagas de estacionamento, né? E aí eles costumam invadir simbolicamente esse espaço com os bicos dos carros, né? E fica bastante difícil de nós conseguirmos receber as crianças ou até mesmo de fazer a manutenção desse espaço. Bom, agora então continuando, por que trabalhar a educação ambiental, né, com a inclusão? As hortas escolares, quando trabalhadas com intencionalidade pedagógica, né, elas podem funcionar como um ambiente de acolhimento e um ambiente acessível, fora daquelas quatro paredes, né, em que o ensino muitas vezes é extremamente formal e onde há geralmente como a visão predominante, né, uma educação transmissiva, em que o professor acredita que ele está transmitindo conhecimento e o aluno recebendo esse conhecimento, né? Então, nesse ambiente, a gente consegue trabalhar a educação inclusiva de uma forma mais colaborativa com esses grupos de jovens e de crianças, né? O que favorece muito as interações sociais, que são geralmente muito prejudicadas em portadores de TEA, né? A gente também consegue trabalhar muito com questões sensoriais de uma forma muito ativa, então sentir o aroma das ervas, colocar a mão na terra, sentir a textura da terra. Muitas crianças e jovens com TEA têm dificuldade, né? Eles têm sensibilidade tátil, então colocar a mão na terra pode ser um desafio para muitos deles, e muitos deles se negavam no primeiro momento, não, eu não quero. Aí eles viam os colegas e alguns deles decidiam experimentar, tá? A gente também consegue trabalhar a questão da autonomia, né, a partir do momento que eles se movimentam em um lugar que tem pedras de diferentes tamanhos, eles vão trabalhar o desenvolvimento do equilíbrio, né? A possibilidade de cuidar de uma horta, de um jardim, molhar, irrigar, né? E fazendo dessa atividade bastante lúdica, né, um momento de aprendizado sobre o meio ambiente e questões científicas também. Então, E Anderson, só interrompendo, desculpe, porque já vai terminar o tempo do link aqui, aí a gente pode passar lá pro outro para continuar, pode ser? Essa sim, parte. Deixa eu só postar aqui o link para o pessoal ir para lá. Já vai expirar. Demora para carregar. Pessoal, vou colocar aqui no chat, tá, o link, por favor, podem ir para lá, tá? A gente vai dar continuidade à apresentação do Anderson e fazer a parte final do... Aí que tá lento aqui. Pronto, esse aí. Deixa eu abrir aqui.
Tá, pode ir pra lá, Anderson. Já vou autorizar. Ó. Pronto, Anderson, se quiser colocar o slide já. Sim. Já vou colocar aqui. Então, me digam aí se deu certo a voz, se está passando. Bom, então, esse projeto de extensão, né, ele foi realizado com 129 crianças e jovens da AMA, Associação Amigos do Autista, todos eles portadores de transtorno do espectro autista, e a metodologia envolvia ações práticas no ambiente da nossa horta escolar, com contato direto com o solo, com as plantas, em um ambiente natural. E os jovens e as crianças, eles foram em todos os momentos acompanhados, né, pelos professores da AMA e às vezes por responsáveis também. Então, eles sempre estiveram com os seus responsáveis da AMA juntos, né? O que nós percebemos, né, nestas ações? Então, nós fizemos diversos experimentos com eles e atividades práticas, né? Então, nós plantamos mudas de hortaliças, eles fizeram a medição da temperatura do solo com proteção e sem proteção, assim, sem cobertura de serragem, né? Nós temos uma caixa, uma composteira de minhocas didática, né, com pequenas caixinhas. Nós usamos ela para mostrar então para as crianças o ciclo da matéria, que a vida na Terra, e essa vida faz o ciclo da matéria se completar, né? E é interessante porque boa parte dessas crianças quiseram então tocar nas minhocas. A grande alegria delas foi sentir a minhoca, aquele bicho pegajoso, né, que se mexe enlouquecidamente quando você toca. A maioria das crianças queriam pegar as minhocas e sentir, né, esse animalzinho. E aí nós tivemos relatos muito interessantes, tanto dos professores quanto de pais, né, de redução de ansiedade deste grupo, aumento de interesse pelo meio ambiente. Muitas crianças chegavam na AMA e relatavam para os professores que eles iam conversar com os pais em casa porque eles também queriam fazer uma horta, né? A psicóloga que atende na AMA me relatou um caso muito significativo de um rapaz já adulto, né, que em casa ele tinha um comportamento muito agressivo. A agressividade, a irritabilidade, a agressividade é muito frequente em alguns níveis de TEA, né, principalmente no nível 2 e 3.
essa mãe, ela relatou de forma muito alegre, né, muito otimista, que depois que o filho chegou dessa atividade, ele chegou muito relaxado, muito calmo, e queria contar para ela tudo o que ele tinha feito naquele dia. Alguns professores também relataram uma melhora da interação social, que as crianças chegaram com muitos assuntos na sede da AMA, querendo conversar entre elas, né, o que elas tinham feito, e principalmente comportamentos mais tranquilos, né, e uma curiosidade ampliada. Então, onde é que entra, né, esta ação na horta dentro daqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Uma educação prática e significativa para esse grupo de inclusão, né? Principalmente relacionado à meta de educação de qualidade, ações inclusivas para estudantes com transtorno do espectro autista, pensando especialmente na redução de desigualdades, a escola como um espaço sustentável e comunitário, onde as crianças podem aprender, né, novas formas de conviver com a natureza, novas formas de produção de alimento, que na verdade não são novas, seriam um retorno de alguma forma, né, para costumes que nós já tínhamos no passado, pensando em relações com cidades e comunidades sustentáveis, né? Experiências de cultivo e responsabilidade com os recursos naturais e principalmente conexão com a biodiversidade e cuidado com o meio ambiente. Queria então só deixar algumas palavras finais, né? Eu acho que para nós a horta é um convite para que a escola floresça junto com os estudantes, né? E ela é um recurso pedagógico importante para a cidadania e a inclusão, especialmente desses grupos com TEA, né? Literatura na área de comportamento humano, ela tem mostrado por meio de pesquisas que nós, seres humanos, ficamos mais tranquilos quando estamos morando perto de ambientes verdes, né? E a princípio parece que para essa população com TEA, essa verdade, ela também é verdadeira, né? Ela também é produtiva, o convívio com a natureza também é produtivo nesse grupo de crianças e jovens com TEA. E essa primeira experiência que nós fizemos aqui no nosso campus, né, ela nos levou para uma etapa um pouco mais ousada. Nós, por meio de uma colaboração com o município aqui da região, estamos iniciando um projeto piloto, né, de desenvolvimento de uma horta jardim sensorial em uma escola municipal. E nós vamos então, por meio de atividades ao ar livre, né, fazer algumas aulas de educação ambiental e ciências na rua mesmo, na horta, ver como é que essas crianças que estão na escola, né, elas reagem a esse tipo de trabalho. Então, esse foi o início de um trabalho. Talvez nós tenhamos, né, em breve outros resultados a partir dessa interação que nós estamos iniciando com essa escola. E estou assim ansioso pelos resultados, né, pela coleta de dados, para nós termos um pouco mais de dados para tentar avaliar, né, como é que se dá essa relação das crianças e jovens com TEA com esses espaços ao ar livre, né, com contato com o meio
natural, né, por meio de jardins, de hortas ou até mesmo florestas, como é o caso aqui na nossa ecotrilha, né? Eu agradeço a todos pela atenção, né? Deixo aqui o meu contato, se acaso alguém quiser fazer algum contato, né? Perguntar alguma informação, fiquem à vontade, certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Olá, estão me ouvindo? Travando aqui um pouco. Oi, estão me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Parabéns, Anderson. Bonito, trabalho muito bonito, né, de inclusão. E quando eu vi, né, pesquisando sobre quem podia fazer parte do evento, então eu vi essa união, né, entre inclusão e educação ambiental, achei maravilhoso, né? Eu li o seu artigo e acabei de terminar uma especialização, né, em atendimento educacional especializado, fiz um TCC sobre o autismo, então é um tema também que eu estou muito interessado e assim, o seu trabalho assim me deu, né, muitas ideias também. A gente vai deixar agora o espaço aberto, tá, para perguntas, quem gostaria de fazer. Eu tenho algumas aqui, mas quem quiser, deixa eu só pôr o carregador aqui do notebook. Quem quiser, o espaço está aberto. Então deixa eu começar então. Marcos, eu queria que você primeiro explicasse, né? Você falou em eco-ansiedade, né? Então, o que seria eco-ansiedade? Assim, uma definição? Se tem algum autor para citar? Para mim é um termo novo, né? Então, eu achei bem interessante também essa ideia, né? Eco-ansiedade. E outra questão que eu queria perguntar para você você falou da tendência pragmática, né? Que é essa tendência neoliberal, empresarial, a ideia de desenvolvimento sustentável. E como é que você vê essa presença, vamos dizer assim, essa captura da lógica ambiental pelas grandes empresas, né? O greenwashing, né? O termo que é usado também. Por exemplo, aqui na COP, quem fez as obras aqui do Parque da Cidade, as grandes reformas aqui urbanas em Belém, foi a Vale, né? A Vale, a Hidro, que são, né, comprovadamente grandes destruidoras do meio ambiente, mas numa forma de, vamos dizer assim, em passo à imagem, elas fizeram uma parceria com o governo do estado, fizeram essas obras, então na televisão tem comerciais com a Fafá de Belém, com a Gabi Amarantos, né, que são cantoras aí conhecidas nacionalmente. E assim, é possível uma educação ambiental sem essas empresas? Assim, como é que a gente pode ter um discurso ambiental, mas fugindo dessa lógica também capitalista que está presente ainda hoje, né? Que até aí vem a questão do bem viver, né, que você até colocou aí, a Márcia Cambeba falou também sobre isso. Tá? Então, inicialmente seriam essas questões, aí depois eu faço a do Anderson. Vamos lá ver se eu consigo responder, né? Primeiro sobre a eco-ansiedade, né? Então, é um sofrimento psicológico, né, que é causado por questões ligadas a problemas ambientais, né? Por exemplo, quando os jornais passam sempre questões de mudança climática, as pessoas estão tendo que migrar para outras regiões, que as pessoas estão sofrendo por questões de mudança de busca de temperatura, ou seja, muito quente ou muito frio. Isso vai causando um desconforto que atinge questões psicológicas da pessoa, vai criando ansiedade, angústia, né, que seria um sofrimento psicológico da pessoa. Isso aí pode chegar a questões, né, eu não sou geógrafo, não sou psicólogo, mas
pequenas, né, vamos dizer assim, incômodos diários, até levar algumas questões de doença mesmo, né, ligada à saúde mental. E já tem estudos já que trazem os problemas ambientais como causa ou algum das causas que levam a esse problema, né, que é um problema de saúde pública. Né? Então, a ansiedade mesmo é um dos grandes problemas do século XXI, né, causado aí por N questões. E as mudanças climáticas, que eu estou usando aqui como exemplo, né, que é um dos vários problemas ambientais, é muito comum. A gente pode, eu não sei, eu não posso afirmar que isso começou agora ou depois, mas isso aí já vem desde a década de 90, né? A gente tinha aí muitas propagandas que eram terrorismo ambiental, né? E isso acaba ocasionando questões psicológicas. E aí, sobre a questão pragmática, assim, vamos deixar claro aqui que eu não sou a favor, sou contra as empresas, não, né? Que a gente sabe que é uma necessidade, né, setorial da economia. Mas, por outro lado, né, a gente precisa entender esses planejamentos, esses projetos, esses programas, qual que é o objetivo e a qual interesse eles atendem. É aí que é o X da questão, né? A gente tem aí, por exemplo, um monte de ISO, né, ISO 9000, alguma coisa que envolve questões socioambientais, e a gente não sabe se quem vem com esse programa, projeto, ação, se realmente quer mudança, né, e levar esse bem-estar ambiental aí para aquelas pessoas. Né? Por exemplo, eu tenho uma birra, né, vou dizer, vou chamar de birra, né? Que é um documento super importante, eu acho que ele é importante, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com ele, né? O professor Anderson citou aí a Agenda 2030, né? Que é os ODS. Só que assim, a gente precisa ter um cuidado, né? Isso é uma questão para a gente de estudo, se ela atende a comunidade, porque é um documento que ele foi pensado a nível da ONU, né? Então, e não foi no norte global. E aí, assim, eu não estou desmerecendo o documento, mas a gente tem que ter essa crítica, é uma reflexão, né? Se atende às questões territoriais daquela comunidade. Né? Por exemplo, o professor Anderson mostrou aqui, né, com seu projeto, que atende, né? Que atende. E aí, só que é mais uma questão que a gente precisa repensar aqui, para não se tornar uma questão pragmática, né? No caso das escolas mesmo, professor Geraldo, às vezes, dependendo da rede, né, estadual, municipal de educação, chegam projetos de empresa, né, que geralmente são para atender questões judiciais, para atender aquela troca, né? A gente destrói, mas a gente faz também do lado ambiental e social. Qual que é esse projeto que chega na escola? Né? Ele passa por um crivo de algumas pessoas que vamos chamar de especialistas. Né? Então, eu já vi, por exemplo, projetos assim, aqui no caso do Mato Grosso do Sul, quando eu ainda estava na Secretaria de Educação, eu trabalhei um tempo lá, de empresas, mas assim, projetos esdrúxulos, né, que não atendiam os pressupostos de uma educação ambiental de verdade, né, e era só mais do mesmo que não ia mudar em nada. Né, e isso acaba prejudicando o cotidiano da escola, que o projeto chega e acaba tomando espaço do que deveria ser de fato aprendido pelos estudantes. Não sei se eu consegui responder. Só para dar um exemplo, né? Aqui o Pará, ele foi o primeiro estado a criar a disciplina de educação ambiental, né? Hoje nós temos no currículo escolar uma disciplina de educação ambiental com uma carga horária de 5 horas por semana, né? Uma aula por semana. E foram produzidos livros didáticos
de fora, né, patrocinados por essas empresas, né, para você ter uma ideia. Então, a Hydro, a Vale, o Instituto Iungo, que é um braço do Banco MRV, aí tem vários institutos privados que eles elaboraram esse material didático, né, trazidos pelo então secretário Roseli Soares, que foi aquele responsável pela reforma do ensino médio, e essas empresas que ficaram responsáveis em, vamos dizer assim, traduzir para uma linguagem escolar a educação ambiental, né? Então, eu vou até apresentar amanhã uma pesquisa inicial que eu estou fazendo sobre esses livros. E, por exemplo, eles não falam em nenhum momento em capitalismo, desigualdade social, desigualdade socioambiental, não falam em racismo ambiental, né? Então, é o que você chamou dessa educação ambiental pragmática ou conservadora, de que depende só de você, né? Cada um faz a sua parte e está resolvido o problema ambiental, né? Socioambiental. Então, é difícil fugir disso, né? Então, isso aí vai muito do professor mesmo, né? De buscar outras fontes, outras reflexões, porque o que chega até ele, e aí você tem a mídia, você tem, enfim, essas cartilhas todas, são elaboradas por essas empresas, né? Aí para o Anderson, de novo, né, parabenizar um trabalho que ali é a teoria prática, né, um trabalho de inclusão, então, trabalho muito bonito. E eu queria perguntar para o Anderson em relação se houve a produção de algum material adaptado para esses alunos, se chegou a ser produzir ou antes ou depois, né? Porque você tem vários níveis de autismo, você tem também, você falou que trabalhou com outros alunos PCD, né? Considerados PCD, então, eu, por exemplo, eu trabalhei dentro da história, né? Conteúdo de Revolução Industrial. Eu utilizei um tabuleiro, né? Eu criei um jogo de tabuleiro, criei um jogo da memória, né? Para uma forma de eles entenderem melhor o conteúdo, né? Os alunos autistas, né? Então eu queria saber se houve essa adaptação, se houve a participação da sala de atendimento educacional especializado, e qual é a faixa etária dessas crianças também? É fundamental menor, maior, ensino médio? Mais ou menos isso. Então, como é uma parceria com a AMA, Associação Amigos do Autista, eles escolheram os participantes. Então, nós não atendemos todos os participantes da associação. E aí, então, eles selecionaram aqueles que estavam no nível 1, no máximo 2, porque, segundo eles, seria o grupo que teria mais... se beneficiaria mais da atividade, né? Mas agora, nessa nova pesquisa que nós estamos iniciando, que nós vamos ir para a escola, né? A diretora já selecionou as turmas que participarão da pesquisa por turmas que têm maior incidência de autistas, né? E aí, então, nós vamos trabalhar com os alunos. Vai ser um ensino, o segundo ano do Fundamental 1, né? E aí nós vamos trabalhar com todos os alunos, independente do nível de suporte, tá? Então aí a gente talvez tenha que pensar em algum material adaptado, né? Mas no momento, para esse grupo, nós não chegamos a fazer nenhum material adaptado, nós não necessitamos até o momento, né? Mas talvez agora aqui para frente a gente vai precisar sim. E inclusive esses resultados, né, que você apresentou é muito importante, né, para os alunos autistas. Eu tenho contato com alguns, então cadê aqui? Você falou da redução da ansiedade, a interação social é algo importantíssimo, porque os autistas eles tendem a ficar isolados, né? Então, quando o professor quer fazer uma atividade em grupo, eles não aceitam, muitos não aceitam, né? Comportamento mais tranquilos. Então,
essa é uma coisa também relacionada à ideia do bem viver, né, que a Márcia Cambeba falou, a ideia da natureza, de você fazer a ideia do bem viver é o ser humano e a natureza em conjunto, né, pensar o coletivo. É uma coisa que foi falada aqui pelo Marcos também da questão do ecocentrismo, né, você se colocar como parte ali daquele ambiente. E aí para o aluno autista isso ajuda muito, né, porque faz um trabalho coletivo, faz um trabalho de, vamos dizer assim, de você, quando trabalha corta, não pode ser uma coisa rápida, não pode ter que ser uma coisa trabalhada, conscientizar ele da importância do plantio, da questão de regar, depois ver, acompanhar o processo. Então eu tenho alunos autistas que eles são muito impacientes, então é difícil assim às vezes você conseguir que ele, né, pense um pouco, somente história que trabalha com texto, né, com imagem, então eles querem logo responder de qualquer jeito. Então isso ajuda muito, né, vamos dizer assim, é terapêutico inclusive, né, para, como você falou, os pais, o pai disse que ele tinha comportamento violento, então isso tem esse resultado também para a vida pessoal do aluno e da própria família, né? Então é uma iniciativa excelente essa ideia que você teve da horta com os alunos também. Inclusive, Geraldo, você havia perguntado sobre o atendimento especializado, né? Essa escola está super empolgada com o projeto, né? Eles inclusive sugeriram que nós tivéssemos uma interação direta com a professora de atendimento especializado para que as atividades que forem feitas na horta e no jardim sensorial pudessem conversar tanto com os conteúdos que eles estão vendo em sala de aula, e aí pegando todas as crianças, né? Mas também conversassem com o trabalho que a professora do atendimento especializado faz com os alunos no contraturno. Então, vamos ver, é um trabalho que está começando. Semana que vem nós vamos ter a nossa primeira oficina com eles, né? E aí já no ano que vem nós vamos então começar a pensar nessa interação com a professora da educação especial, nesses atendimentos especializados, né? Pensando em integrar o trabalho dela com o trabalho da educação ambiental na horta. Eu chamo horta jardim porque lá nós estamos desenvolvendo um jardim híbrido, né? De horta com jardim sensorial. Sim. Alguém gostaria de falar? Vamos fazer uma pergunta? Assim, a palestra nós estamos gravando, tá? E aí eu não sei se durante o evento ainda eu vou conseguir enviar o link, porque ainda vai precisar formatar essas coisas, mas todas a gente vai disponibilizar, tá? Por e-mail. Então quem não puder assistir alguma, depois a gente vai colocar, tá bom? Tá tudo sendo gravado. Esse primeiro da Massa também foi gravado, tá? Foi muito boa. Ela até citou alguns livros que ela já publicou, algumas poesias também. Então não se preocupem que vai ser enviado, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Linguagem sensorial, intencionalidade. E assim, foi importante esse trabalho de vocês dois, porque a ideia era essa, dialogar a teoria e a prática, né? Então a gente não pode apenas ter aquela concepção ingênua, né, a educação ingênua, né, que o Paulo Freire fala, e depois a própria Isabel Carvalho também, no livro dela sobre a formação do sujeito ecológico, ela fala em educação ambiental ingênua, sobre aquela ideia de você apenas, né, fazer essas ações individuais sem dialogar, né, com o coletivo, sem dialogar com a questão social. Então, por mais que se tenha boas intenções, é preciso você ter também o conhecimento teórico, né? E por outro lado, só o conhecimento teórico ele não vai realizar a transformação, ele precisa vir acompanhado de uma ação, né? Por isso que a presença das ideias do Paulo Freire, elas são fundamentais também, né, numa educação ambiental crítica. Tem até um livro, inclusive, né, sobre o Paulo Freire e educação ambiental. Esqueci o nome dos autores, é uma coletânea, né, de vários autores sobre a influência do Paulo Freire, né? E como eu disse antes, infelizmente, o que a gente está vendo, por exemplo, na organização da COP,
vários discursos, né, voltados para o ambiental, mas você vê o que? Priorizando o discurso neoliberal, né? Então, povos indígenas, povos quilombolas, povos ribeirinhos, eu já vi várias manifestações aqui deles reclamando da exclusão deles, né, desses debates principais aí da COP30. Então, por mais que eles tenham um espaço, mas será que a voz deles efetivamente vai ser ouvida, né, nesse debate? Será que eles vão ter apenas aquele espaço para dizer que houve, né, uma escuta, mas quando você vai pôr em prática, muitas vezes essas demandas são deixadas de lado, né? Então, essa questão agora que foi aprovada pelo governo, né, foi autorizada a exploração do petróleo na margem equatorial aqui do Amazonas. Será que foram ouvidos, né, aqueles povos que vão ser afetados, né, por essa grande, né, exploração do petróleo? Então a gente vem no caso aqui da Amazônia, né, desde os anos 60, 70, com a ditadura militar, os grandes projetos, e aí se tem aquela ideia, vai gerar um grande dinheiro, o PIB vai crescer, os royalties do petróleo, aí os royalties das grandes obras, Serra Pelada, tudo, e isso não se reverte para a população, né? Então, queria deixar também essa reflexão relacionada à educação ambiental. Será que esse discurso sobre a educação ambiental que nós vemos aí são discursos que vão promover uma transformação, né, um bem viver, vamos dizer assim, ou é apenas para garantir que essas grandes empresas continuem com a sua política de, vamos dizer assim, ganhar, né, milhões, bilhões, né, lucros aí estratosféricos, utilizando-se dos recursos naturais? Porque aqui na Amazônia é o que tem acontecido isso, né? Projetos atrás de projetos, hidrelétricas atrás de hidrelétricas, e o Pará, o norte, né, continua com os piores índices de educação, saneamento, né, acesso enfim, aos direitos como, né, todos deveriam ter. Então, não houve mudanças, grandes transformações sociais, né? E essa COP muitas vezes está sendo vista como uma grande transformação, né? Mas, e aí essa pergunta, quem é que está sendo beneficiado com isso? O que vai ficar depois do evento, né? Então, a ideia desse evento aqui é para refletir sobre isso também, né? Colocar o nosso lugar como professores, como pesquisadores, e promover essa reflexão também para a nossa realidade, né? Cada um com a sua realidade. Vocês aí, né, na Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, tá? Então é isso. Queria agradecer a presença de vocês, tá? Dizer que a gente vai disponibilizar, tá, depois as palestras para quem não participou. E queria só que vocês dessem um recado final, né, umas considerações finais aí para quem assistir agora, quem assistir depois, tá? E muito obrigado por terem aceito, né? E eu dizer aqui que eu aprendi muito com vocês também. Vou buscar outras leituras, outras possibilidades também aqui na teoria e na prática da educação ambiental, tá bom? Só palavras finais de vocês. Eu posso falar, Anderson? Sim. Bom, primeiro, eu acho que o mais importante é agradecer, né? Mas também parabenizar você, professor Geraldo, porque essa iniciativa, ela é muito importante, tá? Eu aceitei esse convite aí alguns meses atrás, cheguei de viagem agora, ainda estou meio atrapalhado ainda, que eu estava na Europa e o sono não está em dia, né? Mas eu fiz questão de participar, principalmente por conta do público, que é educação básica, né? E pela forma do convite, né? Que foi muito educada, muito assim, atendendo o objetivo do evento mesmo, sabe? Então, acho que você está de parabéns. Eu espero que o evento transcorra aí de forma brilhante. Eu acredito que vai acontecer, e é super importante iniciativas dessas como a sua, tá? Então, eu acho que é isso. Isso faz parte da educação ambiental, né? A gente está todo, como dizem os estudantes, né? Todo mundo junto e misturado. Coisa
Inclusive eu queria depois conversar com vocês, né, passando o evento, da possibilidade de a gente fazer alguma publicação, né, nem que seja um e-book assim com os trabalhos. Acho que seria importante também a gente fazer essa divulgação dos nossos trabalhos. Anderson. Bom, eu queria agradecer aqui a companhia do professor Geraldo, do professor Marcos. Aprendi muito nessa nossa conversa aqui. Agradecer pela oportunidade, né, de participar desse simpósio. Eu acho que é sempre importante a gente conseguir esses espaços, né, para conversar com quem está trabalhando nas escolas, né, com outros professores e pesquisadores, também para ampliar não só os horizontes de quem está na escola, mas principalmente ampliar os nossos próprios horizontes. Eu acho que depois dessa nossa conversa aqui, eu anotei vários nomes aqui para eu pesquisar, né? E foi realmente um momento de muito aprendizado. Eu aprendi muito mais do que eu pude dar alguma contribuição aqui. Então, novamente, agradeço muito a possibilidade de participar desse encontro. Então é isso, muito obrigado a todos. Dizer que amanhã a gente continua a ter um mini curso da professora Márcia Santos de manhã, e final da tarde à noite temos 2 mesas também, inclusive uma eu vou participar, tá bom? E quem não puder participar, depois a gente vai disponibilizar também o vídeo aí da gravação, tá bom? Muito obrigado, tá? Continue nos acompanhando na página também, e abraço a todo mundo. Obrigado, Glaucia. Obrigado a todo mundo. Um abraço, Anderson. Boa noite todo mundo. Boa noite, Até a próxima. Marcos. Boa noite a todos.